Chaves. Todo mundo conhece o Chaves, né? Você conhece o Chaves, eu conheço o Chaves, seu pai conhece o Chaves, seu avô conhece o Chaves, todo mundo conhece o Chaves. Seriado esse que passou há 30 anos na televisão, mais de 30 anos. Marcou a infância de muita gente. Muita gente é fã de Chaves, muita gente gosta do Chaves, quem não gosta, né? Mesmo hoje em dia algumas piadas sendo previsíveis, você ainda se mata de rir por elas. Ou elas continuam sendo imprevisíveis e você acaba gostando. Mas, infelizmente, no ano de 2020, uma notícia acabou chegando e deixando os fãs de Chaves triste, em que infelizmente foi anunciado que o Chaves seria removido do SBT. E pelo que dizem, o motivo foi por causa de um desentendimento entre a Televisa e o grupo Chespirito, detentores dos direitos da história de Chaves, que impediu a renovação do contrato, resultando na saída do ar. Ou seja, tinha lá um contrato, só que daí acabou o contrato, daí saiu do ar. Não só do SBT, também o Chaves ele passava no Multishow, saiu também. Também tinha Chaves no Amazon Prime e saiu também. E eu gostava de assistir Chaves, cara. Na época lá, o Chaves, ele passava às, às duas, às 1h30 da tarde, se não me engano, 1h20, 1h30, ou às 2h10, né? Era 2h10. O seriado passava às 2h10, aí até às 3 horas. E eu tava lá pra poder assistir o seriado Chaves. Tava lá assim, preparado, pronto pra assistir, com o celular pronto pra despertar no horário. Né? Inclusive, o Chaves ele também passava no sábado. Só que aí que tá, cara. No sábado ele passava de madrugada. E aí que tá outro negócio. Em alguns estados do Brasil, o SBT, a programação é diferente. Daí, dependendo do estado, o Chaves pode começar antes do horário de tal estado. Aqui eu moro no Paraná. Aí no Paraná, eu acho que o Chaves começava a passar às 6 da manhã, 7 da manhã. Só que daí eu descobri que lá em Brasília, o Chaves ele podia começar às 2 da manhã. Daí, pra quem não sabe, aqui no YouTube, se você pesquisar SBT ao vivo, você encontra várias transmissões ao vivo de estados diferentes. Tem do Rio Grande do Sul, tem do Rio de Janeiro, tem de Brasília. Aí o que eu fazia? Eu ia lá, botava o celular para despertar. De madrugada, eu acordava de madrugada. Daí eu ia lá, colocava YouTube no YouTube, SBT ao vivo, programação de Brasília. E enquanto todo mundo do Paraná tava dormindo, eu tava acordado assistindo Chaves. Inclusive eu aproveitava esses momentos aí que tava assistindo Chaves, em alguns momentos. Eu ia lá e editava um vídeo. Na época que eu gravava vídeo pelo celular. Quem lembra aí? Quem é das antigas vai lembrar que eu fazia vídeo pelo celular. Eu ia lá, gravava, editava. Aí eu editava, de vez em quando gravava, enquanto assistia Chaves. Eu era maluco, cara. Era maluco. Até que, infelizmente, Chaves saiu do SBT. No dia 31 de agosto. De agosto não, saiu no dia 31 de julho. No dia 31 de julho, Chaves saiu do SBT. Daí eu descobri isso acordando de madrugada pra poder ver e realmente não tava passando. Eu até lembro que tinha saído notícia que o Chaves ia sair do SBT e tal. Só que, né, eu achava que era besteira, coisa do tipo. Daí eu fui lá na madrugada do dia. Na madrugada do dia 31. Eu fui lá, liguei a televisão e realmente não tava mais passando Chaves. E o pior que o Chaves, ele foi sair justo no pior momento que o pessoal tava passando. Até porque saiu em 2020, cara. E quem viveu 2020, se você não ficou debaixo de uma caverna, vai lembrar que em 2020 a gente teve a pandemia da Covid. E saiu um momento aí que a galera não podia usar o Chaves lá pra poder se entreter, assistir lá televisão, televisão de boa. Alegrar a galera que tá triste. Porque perdeu alguém que morreu por Covid, coisa do tipo. Pra quem ficar em casa também, só ficar em casa. Mas enfim, infelizmente, Chaves saiu do SBT. Até que, 4 anos após a saída do Chaves, 4 anos que a galera ficou órfã de Chaves, e também
também alguns meses após o falecimento do Silvio Santos, o SBT anunciou o retorno do Chaves. Daí a primeira vez que o Chaves retornou foi no dia 11 de outubro, que é no Dia das Crianças. Daí naquele dia, daí não só o Chaves ia voltar, como também o Chapolin Colorado ia voltar, porque né, o Chapolin também saiu, né? Propriedade do grupo X-Pirito, saiu também. Daí quanto o Chaves quanto o Chapolin saíram. Daí quanto o Chaves quanto o Chapolin voltaram depois. Aí no dia 11 de outubro, no Dia das Crianças, o Chaves e o Chapolin retornaram. E o primeiro eu me lembro também lá que eu meio que acompanhei lá o momento do retorno. Em que primeiro eles exibiram o Chapolin, o episódio da Bruxa Baratuxa, e depois eles exibiram o Chaves, o episódio lá que os personagens vão para o Acapulco, ou para o Guarujá, não sei, até hoje a gente não sabe pra onde eles foram, se foi para Acapulco ou para Guarujá. Enfim. E foi no Dia das Crianças também, né? Um bom momento aí pra marcar o retorno do Chaves, né? Também, infelizmente, o Silvio Santos tinha falecido. Eu tava assistindo na televisão e também tava meio que acompanhando o chat do YouTube. Daí a galera tava lá comentando, lá comemorando. Também a galera comentando Iti Jorge na cena em que o Chaves vai se jogar na piscina. Enfim, o Chaves apareceu, não foi e apareceu e retornou aí após anos no SBT no Dia das Crianças. Tipo, foi só no Dia das Crianças. Depois não voltou mais o Chaves. O Chaves deixou de passar no SBT. Até que ele voltou oficialmente a passar no SBT em dezembro de 2024. Ele voltou a passar, se não me engano, no dia 9 de dezembro, né? Se não me engano. 9 de dezembro o Chaves retornou pro SBT. Inclusive, o próprio SBT, pelo jeito, tava pilhado em ver o Chaves retornar. Tanto é que eles chegaram a refazer a abertura tanto do Chaves quanto do Chapolin em 3D, tá ligado? A abertura lá do Chaves, do Chapolin e tal. Então, eles refizeram as aberturas e os encerramentos, utilizando um 3D mais moderno e tal. Também colocou uma qualidade melhor nas fotos dos personagens. Os caras tava pilhado aí com o retorno do Chaves. O SBT tava preparado. Só que essas aberturas aí, que eu acabei de falar, elas nunca foram utilizadas. Nunca foram utilizadas. Quer dizer, só em encerramento, mais ou menos. O encerramento foi utilizado. Só que bem simples também, bem paia. Tocando uma música qualquer do Chaves, do Chapolin. Mas enfim, o Chaves retornou. E o Chaves, ele tava passando somente de tarde. De tarde não, ele tava passando de noite. Não só o Chaves, como o Chapolin. E aí que tá. Chaves e Chapolin, eles teriam apenas um episódio exibido por dia. Um episódio sendo exibido por dia. O que já é um negócio até meio paia. Enfim, o Chaves ele ia passar às 20h45. Aí o Chapolin ia passar às 22h. Chaves ia passar às 8h45. Aí o Chapolin ia passar às 10h. E era um episódio só por dia. No caso, um episódio por noite. E aí que tá, cara. Ainda naquele mesmo ano, perto do final do ano, aconteceu um negócio que gerou muita polêmica na internet, discussão. Gerou polêmica, gerou discussão, em que a classificação do Chaves e do Chapolin foi alterada. Os programas que eram livres para todos os públicos foram alterados. O Chaves foi alterado para maiores de 10 anos e o Chapolin foi alterado para maiores de 12 anos. E o motivo por causa de drogas ilícitas e violência fantasiosa. Tipo, coisa besta, cara. Tipo, eu sei que, tô ligado que lá em Chaves e no Chapolin aparece aparece drogas lá, mas não é exatamente droga, aparece cigarro, aparece cerveja. Mas tipo, coisa besta, cara. Aí também no Chapolin tem violência fantasiosa, tipo, nenhuma violência gráfica, um negócio pesado. Pô, um negócio bobo, um negócio pra rir. É pra rir. Mas o cara foi lá e alterou o Chaves para maiores de 10 anos, o Chapolin para maiores de 12 anos. Mas, como sempre, né, a galera também nem liga muito pra essas classificação etária. Até porque você teve galera que levou os filhos para ver Demon Slayers no cinema, que foi classificado como mais 18. O que é levar o filho para assistir Chaves e Chapolin, que foram classificados para 10 ou 12 anos. Mas enfim, o Chaves ficou sendo exibido lá, o Chapolin também. Enfim.
Inclusive, teve até uma polêmica de que o SBT tava utilizando inteligência artificial nos episódios de Chaves. Daí isso fazia com que os cenários ou os rostos dos personagens ficassem todo bugado. Daí a galera criticou isso, dizendo que tava horrível o negócio. Até que depois veio uma outra notícia. Veio a notícia de que o Chaves agora ia passar ao meio-dia e 45. Um horário de almoço, cara. Chaves passar no horário de almoço. Quer dizer, era dito que o Chaves ia passar ao meio-dia e 45. Só que isso era só. Mas era só. Os caras só falaram. Porque na prática o Chaves tá passando a Zuma, cara. Não, eu lembro que o Chaves tava passando a Zuma. Não tava passando ao meio-dia e 45, não. Tava passando a Zuma. A 1 da tarde. Não tava passando ao meio-dia e 45, como os caras falaram. Aí eu lembro que quando saiu esse anúncio, os primeiros episódios que foram exibidos foi os episódios que o Seu Madruga foi pra escola do professor Girafales. Que a gente tem lá o famoso o que vale mais, 1 quilo de tomate ou 1 quilo de cebola? Reprovado. Ou também essa caveira significa perigo. Esses foram os primeiros episódios a serem exibidos quando o Chaves ele começou a passar de tarde. Começou a passar no horário de almoço lá, começou a passar no meio-dia. Aí depois, cara, aconteceu uma outra coisa. Porque o Chaves ele passava lá passava um meio-dia, se não me engano, acho que era 2 episódios por dia, pelo jeito. E depois do Chaves, passava a Caverna Encantada. Daí aconteceu que a novela da Caverna Encantada passava às 1 da tarde. Aí depois passava à noite. Passava às 9 da noite. Daí tipo, pra criança assistir 2 vezes, né? Assiste de tarde, aí depois, nesse caso a criança tenha perdido porque foi pro colégio, por exemplo, aí podia assistir de noite. Não, inclusive, olha só um detalhe que eu percebi aqui. Depois do Chaves passava a Caverna Encantada. Só que daí pra criança assistir Caverna Encantada antes tinha que assistir Chaves, querendo ou não. Seja sem querer ou de propósito. Então, tipo, adiantou de que mudar a classificação indicativa? De um jeito e outro, a criança vai assistir Chaves, mesmo sem querer. Porque pra assistir Caverna Encantada vai ter que assistir Chaves primeiro. Até que um dia o SBT resolveu parar de exibir Caverna Encantada durante a tarde. E então, ficou uns horários de sobra. Tipo, o que é que poderia ser exibido no lugar de Caverna Encantada? Exatamente, Chaves. Daí o Chaves começou a passar mais vezes aí no SBT, né? Ele passava lá 2 episódios, só que daí os caras começaram a exibir, sei lá, 3 episódios, 4 episódios. Se não me engano, acho que chegaram a exibir 5 episódios, cara. 5 episódios. E sobre os episódios, os caras também estavam passando uns episódios inéditos. Inédito também, cara. Estavam passando episódios que nunca foram exibidos, ou que faziam anos que não eram exibidos, ou que só foram exibidos uma vez. Ou até curtas também. Tinha um curta lá em que era o quê? O Chaves varrendo a vila. Aí chega o Seu Madruga, vê o Chaves varrendo a vila e tal. Aí o Chaves coloca o lixo dentro do balde. Só que daí na hora que o Chaves vai levantar o balde, o lixo cai tudo. Aí o Seu Madruga fica bravo, vai lá e dá um cascudo no Chaves. Aí, pô, um episódio inédito. Um episódio que acho que ninguém nunca viu ele. Eu nunca vi, cara. Eu nunca tinha visto aquele episódio. E também, o SBT tava exibindo outros episódios do Chaves. Os episódios mais... Os últimos episódios que foram produzidos na época. Tá ligado? Aqueles episódios lá em que a vila do Chaves tava todo diferente. Que o vestido da Pops era verde. O chapéu da Dona Clotilde era rosa. E agora o Jaiminho morava lá onde deveria morar a Paty e a Glória. Que inclusive nesses episódios aí, o Kiko e o Seu Madruga já tinham saído do seriado. Se não me engano, acho que o Seu Madruga tinha falecido depois de uns certos episódios lá. Não, daí eles exibiram esses episódios. Episódios que inclusive foram dublados pela Ebert Richards. E detalhe, cara, outra coisa. Isso daí acontecia apenas com Chaves. Porque com o Chapolin Colorado, isso não acontecia. Eu lembro, eu assisti lá o Chapolin Colorado. E juro pra vocês, eles não estavam mais exibindo episódios novos. Eram sempre os mesmos episódios. Tipo, tinha uns episódios bacanas, legais, mas aí tinha outros episódios que não eram tão legais. Acho que inclusive é por isso que a galera prefere mais Chaves do que Chapolin. Enfim, daí Chapolin, enquanto o Chaves estava lá passando episódios inéditos, o Chapolin ficava mais na mesmice. Eles não estavam exibindo novos episódios como o Chaves fazia. Também estava exibindo lá episódios inéditos.
Ou episódios que faz anos que já não passava mais. Mas enfim, daí o Chaves passava lá 4 ou 5 episódios por dia, lá durante a tarde, lá ao meio-dia. Na verdade, era as 1, né, que passava. Antes era 2, daí passou pra 4 ou 5, pra 3, 4, 5. Não lembro exatamente até quantos episódios eles conseguiram exibir. Eu acho que chegaram até 5, cara. Eu lembro que chegaram até 5 episódios. Já se passava 5 episódios de tarde. Daí contando a noite, 6 episódios, cara. 6 episódios e de bônus, Chapolin Colorado. Ou do Chapolin Colorado e Doutor Chapatin. Porque de vez em quando eles passavam lá episódio do Doutor Chapatin, passava episódio do Chomperas também, de vez em quando. Antes de começar oficialmente Chapolin. Então, dependendo, você podia, era o quê? Assistir Chaves, era o quê? Então era 6 episódios de Chaves por dia. E também assistia mais o Dr. Chapatin, ou Chomperas, e Chapolin Colorado. Isso aí era um lucro. Mas também esse negócio aí de 5 episódios de Chaves passando de tarde não durou muito não. Daí depois, na semana seguinte, se não me engano, aí o SBT começou a passar a novela A Usurpadora. Que voltou pro SBT também, depois de muitos anos. Então voltou de novo a passar um episódio do Chaves por dia. Ou 2 episódios. Passava 2 episódios de Chaves por dia. Mas também, se eu não me engano, acho que depois teve uma hora que começou a passar um episódio só por dia. No caso, um por dia não, eu tô falando que por dia, tô me confundindo. Mas era um episódio de tarde. Ou 2. Não lembro se chegou a exibir acho que a exibir apenas um episódio por tarde. Um episódio de tarde. Mas eu lembro que era 2 aí. E depois eu começava a novela A Usurpadora. Até que um dia o SBT resolveu fazer mais uma. Resolveu passar o Chaves mais uma vez durante o programa. Resolveu exibir Chaves em mais um dia. Então o Chaves começou a passar nos domingos, às 8h30 da manhã. E é claro, eu tava lá pra assistir. Botava o episódio, o celular pra tocar às 8h30 da manhã, no domingo. No domingo passava Chaves. Só que era um episódio por dia. E eu me lembro também, cara, que a maioria dos episódios que passou era episódio da Ebert Richard. O Chaves da época que foi dublado pela Ebert Richard. Um episódio por domingo. Aí eu assistia, cara. Tava lá assistindo para esses episódios inéditos. Até que um dia, do nada, Chaves parou de passar durante a semana. Aí o Chaves começou a passar somente nos domingos. Só que o seriado Chapolin ele começou a ser mais exibido que o Chaves depois. Daí o Chapolin começou a passar 3 vezes por dia. Eu lembro que eles exibiam o Chapolin às 11. Era exibido às 11 da manhã. E depois era exibido às 1h30 da tarde. Aí de noite não tinha Chaves, mas tinha Chapolin. Chapolin que esse daí passava já às 10 da noite. Daí, pra quem queria assistir Chaves, tinha que acordar às 8h30 da manhã, no domingo, pra poder assistir o Chaves. Ou ia assistir Chaves na Netflix. Porque depois o Chaves, ele começou, a Netflix foi lá e resolveu colocar os episódios do Chaves. Adicionou o seriado ao seu catálogo. O seriado entrou no catálogo da Netflix no dia 11 de agosto. Daí tá lá, cara. Tá lá o seriado do Chaves. Só não tá o do Chapolin. O do Chapolin não tá no catálogo. Que inclusive teve uma época aí que o Chapolin ele tava lá no catálogo da Netflix. Mas aí acho que foi lá em 2017, se não me engano. Enfim, faz muitos anos. Aí depois saiu antes do seriado, antes do Chapolin e do Chaves sair definitivamente do SBT. Aí outra coisa também que eu tô esquecendo aqui é que quando o Chaves passava de madrugada nos sábados, lá no horário de Brasília, não era só Chaves que passava. Também passava Doutor Chapatin, passava também alguns episódios do Chomperas, algumas sitcoms do Chespirito, e se não me engano também passava o Chapolin. Aí depois voltava a passar Chaves. Então era Chapolin, daí algumas sitcoms do Chespirito, como Doutor Chapatin e Chomperas, e depois voltava o Chaves. Mas enfim, o Chaves começou a passar uma vez por dia, uma vez por semana no SBT, mas a Netflix foi lá e adicionou ao seu catálogo.
Daí tá lá, até agora o Chaves. Toda vez que eu vou almoçar aqui, eu coloco Chaves pra poder assistir. Enfim, daí a galera agora tava assistindo Chaves pela Netflix aí. Porque pra que assistir no SBT? Até porque o negócio passava tava passando um episódio por semana, cara. E passava de manhã. Geralmente a galera tá dormindo aí no domingo, cara. Domingo de manhã a galera tá dormindo. A galera quer dormir. Eles não querem acordar. Quem é que ia acordar pra poder assistir quem é que ia acordar pra poder assistir o Chaves, cara? Se fosse. Se passasse antes do Passa ou Repassa, por exemplo, né? Antes do Domingo Legal, beleza. Mas não, o negócio passava de manhã. E era um episódio só por. Um episódio, cara. Um episódio por semana. E de manhã, cara. Quase falei de madrugada. De manhã. Daí o Chapolin, ele ficou com o resto da programação aí. Ele começou a ser exibido de segunda a sexta. Daí ele passava às 11. Daí passava depois às 1h30. Aí depois passava às 10. Daí, e dependendo do momento também, você podia, acho que até assistir 6 episódios por dia, cara. Daí, se não fosse um episódio de Chapolin, daí fosse uma sketch aí uma sitcom do Chespirito, daí você podia assistir 6 episódios. Podia ser 3 de Chapolin e 3 sitcoms aí, 3 curtos aí do Chespirito, ou 2 ou um, dependendo, enfim. Ia dependendo do episódio que ia ser exibido do Chapolin. Se o episódio fosse curto, daí iam passar uma sitcom aí do Chespirito. Se fosse longo, era só Chapolin. Aí o SBT foi indo aí nessa programação, né? Chapolin 3 vezes por dia, de segunda a sexta. Chaves uma vez por semana, apenas no domingo de manhã. Até que chegamos em julho. De novo, nós chegamos em julho. Em que o SBT anuncia de novo que o Chaves vai sair do ar. E olha só, foi exatamente isso que aconteceu. No começo de outubro, Chaves deixou de ser exibido no SBT. De novo. Outra vez, mais uma vez, Chaves deixou de ser exibido no SBT. E desta vez, o motivo é outro, porque o SBT, pelo jeito, eles ainda têm contrato lá com a Televisa, com o Grupo Chespirito, para poder exibir o Chaves aqui no programa. Eles ainda têm podem exibir o Chaves durante a programação. Só que dessa vez o motivo é porque a série não gerou a audiência esperada e a emissora quer dar mais espaço para programas locais e faturar mais com a programação. Esse que é o motivo. Eles tiraram Chaves porque não tava dando audiência. Mas claro também que não vai dar audiência, porque os caras começaram a exibir apenas um episódio por semana no domingo. Ok, pode ser que durante a de segunda a sexta, talvez não tava dando tanta audiência. Mas, pô, os caras vacilou também ter que exibir apenas um episódio por semana. Daí durante segunda a sexta passava Chapolin. E inclusive eu repito aqui, a galera prefere mais Chaves do que Chapolin. Tanto é que o Chapolin, cara, como eu disse também, eles não estavam exibindo episódios inéditos ou outros tipos de episódio. Os caras estavam sempre nos mesmos episódios, não estavam exibindo um episódio novo ou episódio diferente. Os caras exibiam lá episódios tipo A Volta da Bucina Paralisadora, ou Corneta Paralisadora. Passava também episódio em que o Chapolin e o Super Sam dormiam no mesmo quarto sem perceber. Também passava o episódio em que um cientista trocava o cérebro lá dos personagens. Também eles exibiram os episódios do Poca Solta também. Ou Poucas Trancas. Não lembro exatamente qual é o nome. Mas enfim. E eles passavam tanto o episódio original quanto um remake. Também estavam passando o episódio lá dos duendes também. Da casa que tá cheia de duendes. Que daí no final é revelado que são robôs. Tinha uns episódios bons, mas também os caras exibiam uns episódios mais ou menos. Daí eu acho que não chamava também tanta atenção da galera. Eu lembro que
que, tipo, eu ignorava. Quando eu via que era um episódio que já tinha sido exibido, um episódio que não era muito bom, que era bem, desinteressante, daí eu não assistia, eu ignorava. Daí no horário de almoço, ao invés de mim estar assistindo Chapolin, agora tava assistindo Chaves, só que dessa vez pela Netflix. Então, após quase um ano do retorno do Chaves no SBT, ele foi retirado do ar novamente. E desta vez saiu por tempo indeterminado. A gente não sabe se o Chaves vai ou não passar voltar a passar no SBT. Não se sabe, cara. Tirou, acabou. Agora não vai mais passar. A gente não sabe se vai voltar ou não. Pode não voltar. Pode voltar, pode não voltar, não sabe. Foi tirado. O seriado foi tirado do SBT. De novo. E daí também tô falando que o motivo é porque o seriado também não faz milagre como antes. Porque Chaves, cara, ele fazia milagre. A audiência era enorme quando passava. Chaves não está mais dando audiência como antigamente. E parando pra pensar, cara, até que faz sentido isso. Até porque estamos em novos tempos também. Também porque o seriado ele ficou 4 anos fora do ar. Daí não faz mais milagre como antigamente. Agora também que a Netflix disponibilizou o seriado também. Daí, pô, pra que esperar passar o Chaves no SBT? Coloca na Netflix e pronto, acabou. E também antigamente Chaves, ele era um programa feito pra assistir na televisão. Não era procurar no YouTube ou qualquer lugar, não. Era na televisão. Realmente Chaves era um seriado que foi feito pra assistir na televisão quando o SBT exibisse. Mas hoje em dia as coisas mudaram. Estamos em novos tempos também. Agora temos várias plataformas de streaming para poder assistir qualquer filme ou série, e Chaves incluído. Netflix disponibilizou no seu catálogo. Então, para que assistir no SBT, você pode assistir direto na Netflix. Assistir também episódios que o SBT provavelmente não passava anos também. Nunca mais passou. Mas enfim, galera. É isso. Chaves, mais uma vez, foi retirado do SBT. Desta vez, por tempo indeterminado. A gente não sabe se um dia ele pode voltar ou se nunca mais vai passar. Chaves não dá mais audiência pro SBT como antigamente. Inclusive, também outra coisa que eu esqueci de falar aqui é que também nesse ano a gente teve lá a série do Chespirito Foi Sem Querer Querendo. Uma série biográfica do Roberto Gomes Bolanos. Contava a história dele lá com o Chaves e tudo mais. Série que também gerou polêmica aí, porque alguns atores aí falam que mentiram uns casos e tal. Enfim, uma série que deu polêmica. Como quase todas as séries ou filmes que são baseados em casos reais. Filmes e séries biográficas sempre costumam ter essas polêmicas. Daí o Shakespeare não foi diferente. Daí o seriado ele tá disponível lá na HBO Max. Os caras exibiam um episódio por semana. E cada semana, quando saía um episódio, rolava polêmica. E eu vi também aqui que o seriado ele recebeu até notas positivas, né? Apesar das polêmicas e tudo mais. Recebeu notas positivas da galera. A galera achou interessante a série. Achou interessante essa série biográfica do Chespirito. Mas pelo jeito a série também não ajudou muito a fazer a audiência do Chaves subir no SBT. E agora o resultado, Chaves foi retirado do SBT. E de novo, foi tirado dessa vez por tempo indeterminado. Mas enfim, galera. Era isso que eu queria passar pra vocês aqui. A saída do Chaves do SBT, outra vez. Acabou de fazer um ano que voltou pro SBT. Que o primeiro episódio de Chaves e Chapolin foram exibidos no SBT, né? Foi na semana passada, foi Dia das Crianças, né? Na semana passada. Aí passou lá o episódio da Bruxa Baratuxa e os episódios que os personagens vão pra Acapulco. Ou pro Guarujá, que a gente não sabe até hoje se foi pra Acapulco ou pro Guarujá. Fez um ano que esses episódios foram exibidos. E agora saiu do ar de novo. Chaves saiu mais uma vez do ar. Agora, se ele vai voltar, aí a gente ainda não sabe. Porque agora estamos em novos tempos. Chaves não dá mais audiência pro SBT como dava antigamente. Mas enfim, galera. Era isso que eu tinha pra passar aqui pra vocês. Contar um pouco também da minha história aí com o Chaves.
Era isso que eu tinha pra passar aqui pra vocês. E agora, quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês têm a dizer sobre o Chaves aí? Sobre ele, a saída dele de novo do SBT. Deixem aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Mas enfim, galera, vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu. Fui.